Olá, pessoal, boa noite, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Servir Planetário. Quem quiser comentário de onde está falando, também como que está se sentindo. Então aqui está a Marlene, lá em São Paulo, a Luciana em Recife, Márcia em Catanduva, Noil, acho que é em Belo Horizonte. Temos a Silvia em São Bernardo do Campo, a Marlene em Diadema. Então sejam todos muito bem-vindos. E como que vocês estão? Como que estão percebendo estas energias nestes últimos dias? A gente vem enfrentando um período bastante desafiador em questão de energia nesses últimos momentos, né? A gente pode dizer que está sendo grandes testes para a gente se manter, para a gente poder se sustentar energeticamente. E essa fase, né, essa onda energética, ela, acredito aqui pelas conexões que ela está passando. Sabe que até a gente viu uma mensagem, eu não me lembro de quem que ela foi, né, se foi da... Não me lembro agora, eu estaria mentindo se eu falasse a pessoa que eu vi, dizendo que a gente passou, né, pelo buraco da agulha e agora, vamos dizer, vencemos essa fase mais turbulenta para podermos, né, entrar agora nas fases energéticas mais amenas, né? Ou dizer assim, de a gente entender melhor o que está acontecendo e ver as nossas conquistas individuais e também, a gente poderia dizer, as mais coletivas, tá? Eu vi essa mensagem, não sei se não é da Brenda Hoffman, é de alguém, tá? Não me lembro de quem que é. Eu vi, não li toda ali o título e já conectei logo no que, na energia e no que aquela mensagem queria trazer, tá? Hoje a gente queria falar um pouquinho sobre hologramas, tá? Sobre hologramas, porque quando nós estamos vivendo essas fases energéticas, a gente diz assim, às vezes se torna mais desafiador, às vezes a gente tem momentos, né, que nós temos mais lucidez, outros momentos onde isso exige que nós observemos o que possa estar acontecendo, estamos caindo, às vezes, sobre energias não tão legais, né? Então, os hologramas, eles são bem importantes para a gente entender. Então, às vezes, os hologramas eles têm papéis bem importantes, tá? O que que é um holograma? Um holograma, para trazer de forma rápida, que a gente tem lives falando só deles, né, dos hologramas, eles são distorções de realidade. Tá? Para trazer uma definição, o que que seria isso? É quando nós temos pensamentos, nós estamos entendendo, emanando, conectando numa energia de alguma coisa, mas aquilo, na verdade, não é real, porém a gente passa a vivenciar aquilo como se fosse, tanto em pensamentos, emocionalmente, então a gente vive aquilo na nossa vida como se fosse. A gente poderia dizer que existem hologramas positivos e negativos, tá? Para a gente entrar aqui numa faixa dual. Um holograma positivo, que a gente poderia dar um exemplo, é um holograma de cura, cura holográfica. Também temos lives aqui no nosso canal explicando sobre a cura holográfica. O que é a cura holográfica? A gente sabe que os pensamentos, a forma, né, a emanação energética, ela tem esse poder de arranjar a energia e também estar moldando a matéria. Nós até falamos em últimas oportunidades sobre experimentos, como o efeito Isaías, como tantos outros, né, que comprovam já cientificamente, para dizer assim, esse arranjo energético, como que a energia, como que a matéria também interage através da energia. Então nós temos como um exemplo, né, de holografia positiva, uma cura holográfica, onde você já tem o pensamento, o entendimento e já vive aquela cura e ela muitas vezes ela vai se proceder, né? Porque você está holograficamente projetando aquela cura para que aquela forma se arranje, né? Porém, nós temos a holografia, né, negativa também, que muitas vezes é o que mais pega na nossa vida. A gente já falou até como que a nossa mente, como que a forma que a gente entende a vida aqui, ela tem uma facilidade muito maior
para focar nas coisas negativas do que nas positivas. Para quem se recorda, um tempo atrás a gente até falou sobre o efeito Zenão ao contrário, não sei se alguém lembra disso, que a gente disse assim, o efeito Zenão, né, ele é a propriedade de você parar o decaimento atômico, né? Você está emanando coisas boas, daqui a pouco você duvida, daqui a pouco você uh, tem pensamentos negativos em relação àquilo, aquele decaimento atômico ele para, né? Ele para e o processo se reiniciaria do zero. Só que quando são coisas negativas, parece que o efeito Zenão não funciona, porque a gente tem tanta convicção que tudo aquilo vai dar errado, né? Ou falta de confiança, que a gente nem lembra que ali também poderia ter uma interrupção do processo, né? Então, por isso que a gente muitas vezes tem a nossa mente mais inclinada, né? Mais focada, e isso vem de várias vidas, várias gerações, várias heranças, né? Que a gente vai recebendo através de DNA, através do tempo mesmo, né? Onde a nossa mente ela tem essa tendência a focar mais no negativo. Mas um holograma negativo, para dar um exemplo aqui, né? Às vezes você tem medo de alguma coisa e os hologramas de medo são os mais comuns, tá? Porque o medo é a energia mais paralisadora que existe. Nós já fizemos lives sobre isso também, que o medo é a energia que mais paralisa qualquer processo que exista, tá? Não tem energia pior do que o medo. E, e diante disso, né, às vezes a gente tem medo de alguma situação, a gente ia fazer algum movimento, ia participar de alguma coisa, enfim, alguma coisa na sua vida, né? E você tem medo. E esse medo, na verdade, não existe aquilo, né? É você que tem esse medo e ele vai criando esses hologramas, vai arranjando as energias, combinando, deixando a matéria, onde daqui a pouco aquilo realmente está se manifestando. Mas mesmo antes daquilo poder se manifestar, daquilo poder tomar uma forma, dá para dizer que a gente já vive aquilo emocionalmente, a gente já vive muitas dessas funções através dos hologramas em relação a isso. O que a gente queria comentar de forma maior aqui hoje é como que você encerra um holograma, como que você entende um holograma, como você passa a dominar essa questão de hologramas. Alguém tem uma ideia, alguém faz algum processo em relação a isso, em você identificar, ou às vezes de até você poder estar assumindo um controle, né? Pode vir de vidas passadas também, Cláudio, em relação a algum holograma, né? Alguém tem algum método, alguma coisa, né? Como a gente até comentou na última live, o fenômeno, né? Alguém já entendeu o fenômeno para você sair de hologramas? Né? Como que você identifica? Como que a gente faz na nossa vida, no dia a dia, para dizer assim, a gente sair de um holograma, ou entender que aquilo é um holograma? O que eu sempre fiz, tá? Durante a minha caminhada, minha jornada, alguém até comentou estado de presença, é muito importante vir para o estado de presença, mas eu sempre fazia pergunta, né? Eu sempre fazia pergunta, ou eu dizia assim, me mostra a forma real. Eu quero ver o que é real disso tudo. Eu quero entender, sentir aqui no coração se isso é real. E muitas vezes, dá um exemplo assim, eu estava deitado na cama, né, cheio de pensamentos, cheio de coisas, né, cheio de andamentos, vamos dizer assim. E daqui a pouco, né, dava um lapso de lucidez, assim, muitas vezes antes de dormir, até, né, porque às vezes a gente fica preocupado, às vezes a gente tem essas coisas quando está indo para dormir, né? E aí eu parava, não, peraí, espera um pouco. Isso, na verdade, não é real, né? Não é real. Por que eu estou tendo isso? Nem aconteceu, isso não está acontecendo. Não está fazendo parte aqui da minha vida. É eu que estou tendo um medo de uma coisa que nem existe, de uma suposição que talvez possa acontecer. E aí, quando você começa a ter alguns lapsos, começa a ter algumas consciências disso, você está desfazendo esse holograma. Você está se libertando desta energia, porque é como se você está jogando lá para sua mente, tá? Que que você está ciente que aquilo não é real. E aí a hora que a informação conectou lá, o andamento ele tende a ser bastante diferente, né?
E essa pergunta que a gente fala sempre isso, jogar no coração, o que que é jogar no coração? O que que é? Até tem a pergunta aqui bem interessante da Beatriz, né? Qual o propósito desses pensamentos? A grande questão não é que tenha um propósito. A grande questão, Beatriz, é que nós trazemos muitas, é isso que a gente precisa entender, a gente traz muitas referências, não só dessa vida, como de vidas passadas. Vou dar um exemplo assim. Imagina eu, Henrique, né? Eu fui criado aqui no Rio Grande do Sul, sempre no interior, né, do estado. O que que eu vi de vida? Né? Estudei em escolas, fiz. Então eu tive algumas referências que foram me apresentadas durante a infância, durante a juventude, durante tudo. Aí você pega, às vezes, uma pessoa que está lá, sei lá, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outro lugar do planeta, uma outra grande cidade, Los Angeles, né, o suco de Califórnia, como a gente até comentou sobre a música esses dias lá no Instagram. O, como que o que que eles têm de referência? Ou, às vezes, quais são as condições, né, sociais que você é apresentado? E quais são as condições que as outras. É diferente para cada um nisso aí, né? Então começa a ter um entendimento diferente. Quando você se depara com as situações da vida, é muito diferente para cada um o que cada um traz nesta vida. Agora imagina todas as referências que a gente carrega na alma de várias outras existências. Se a gente colocar outro contexto, que em outras existências, né, a gente não tinha as tecnologias, a gente não tinha o nível de consciência, a gente não tinha o que se tem hoje aqui, nós podemos dizer que nós carregamos referências bem piores, né, mais selvagens, mais brutais, referências de guerra, de medo, de dor, de tristeza, várias delas, tá? Quando nós nos deparamos nas situações da vida aqui, o nosso ser, tá? Ele começa a fazer algumas conexões e ele fica buscando, a mente, ela precisa buscar uma referência para ela entender aquilo que está acontecendo nesse momento. Então, em algumas vezes você, sei lá, vai atravessar uma rua, né? E acontece alguma coisa ali que você leva um susto, né? Você fica com medo, alguma coisa nesse sentido. É como se a mente ali, o processo todo da alma ali, né, do que está consciente aqui nessa vida agora, ele começa a buscar referência, tá, meu, eu preciso entender isso que está acontecendo. E às vezes ele vai lá conectar com outras memórias, com outras coisas. E ele traz para a situação que você está hoje, para o contexto de vida que você está hoje, tudo que você está fazendo aqui nesse momento, ele traz às vezes algumas referências de lá. E ele, né, você, eu, nós começamos a criar pensamentos em relação às referências que a gente tem. Muitas vezes aquilo não é real. A gente poderia dar um exemplo de medo de avião. Talvez alguma pessoa tenha medo de avião hoje, sem nunca ter andado, porque ela traz algumas referências. Só que a mente dela faz tanto pensamento e tanta coisa em relação àquilo que começa a se criar uma holografia. Na verdade, o avião, a gente sabe isso por índices, por estatísticas, que ele é o meio de transporte mais seguro que tem. Porém, né, para você aquilo é uma holografia. A sua mente ela não consegue processar a informação daquela maneira e ela tem muito medo, para dar um exemplo aqui. Só que na verdade isso não é real, né? Não é real, mas existem referências. Por quê? Da onde vem essa referência? Talvez você até tenha tido um acidente de avião, tenha tido algum outro acidente, alguma outra coisa que aconteceu, que busque essa referência, né? Às vezes você não está no controle, foge ali de você, né? Você está ali, vamos dizer, preso, né, enclausurado dentro do avião, com sensação de claustrofobia, algumas outras coisas que são referências de alguma outra coisa, não precisa ser similar, que já aconteceu. Existe uma referência para você estar ali fechado, por exemplo, como o elevador, alguém comentou aqui, ou outras coisas tantas, né? Altura, água, né? Existem referências. Agora, o que disso é real, né? Essa referência pode ser de vidas passadas, né? Na maioria das vezes são. Se a gente perguntar assim, André, tá, e todos que estão aqui, o que que nós somos? Eu tô aqui, o que que é o Henrique? Né? Tirando
essa vida aqui, o que que é a minha alma? Ou a gente poderia até ampliar essa pergunta, aqui no planeta Terra, o que que é a minha alma? Se não, o conjunto das experiências vividas. Você expressa o que você construiu, o que você, né, fez de evolução, o que você já experienciou. Agora, vem para uma experiência nova, aquilo é novo para aquela alma, para mim, para você. Então, nós somos o conjunto das nossas experiências. Então, a maioria das referências, sim, elas vão vir ainda de vidas passadas. Existe como se fosse uma combinação, tá? Você vive uma situação agora, no agora, e essa situação no agora, ela vai lá buscar uma referência, porque aquilo ali, né, peraí, eu nunca andei de avião, então eu preciso ter uma ideia disso, né? A dualidade faz muito isso, você precisa classificar, isso é bom, isso é ruim, né? Como que eu me sinto nisso aí? E então são buscadas referências. E diante disso, às vezes a gente cria holografias. Existem holografias coletivas, são as faixas de vibração. Então imagina, pessoas que estão vibrando no medo. Daqui a pouco você está ali, começou, vibrou um medo por alguma coisa, buscou referência, você se conecta naquela onda, né, de baixa frequência que está ali. Isso tudo está se atenuando, né, com a energia, a forma que o planeta está modificando sua energia, mas ainda tem. Só que a grande questão que a gente traz hoje, né, é assim, tá, vamos lá, né? Nós temos um nível de consciência bem melhor hoje, né? E nós temos uma capacidade de podermos estar identificando estas holografias, estas formas que vão tendo andamento no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa mente, né? O porquê que isso está acontecendo, né? A gente pode sempre estar fazendo perguntas. Jogar no coração, o que que é jogar no coração? É você ouvir a sua alma, né? Tanto que alguém comentou antes ali, o Chico Xavier tinha medo de avião. E provavelmente quem tem medo de alguma coisa, a chance daquilo realmente se repetir um evento é muito menor, né? Muito menor. Mas a referência está lá. Então, nós somos um conjunto de referências. A gente poderia dizer que nós estamos, inclusive, mudando as nossas referências, aprimorando elas, que é o que muita gente chama de fazendo nossas curas, né? Ah, que referência eu tenho, né, de família, vamos dizer. Ah, em outras vidas, você foi abandonado, você foi não sei o quê, foi uma série de... Que referência traz? Ah, mas então nessa vida você precisa vir, né? Ali, vem numa família para curtir, para vivenciar a família. Então está curando isso. Está mudando a referência que a alma tem sobre aquela situação. Isso é fazer a evolução, a transição planetária. É a gente ir soltando o que não serve mais e aprimorando. Até uma vez a gente falou, a gente deu uma sugestão, né, de análise, não sei se alguém lembra, que ela era assim: imagina, né, que nós estamos arrumando uma mala para irmos para uma quinta dimensão, né? Você está arrumando a sua mala. O que você pode levar? E o que você precisa deixar? Quando você se analisa, né, o que que você, hoje, analisando, eu me analisando aqui, eu, Henrique, o que que eu posso levar? O que que eu tenho aqui que eu acho que condiz, né? Isso. O que que eu tenho aqui que talvez eu já entenda, né, que isso não condiz lá? É nesses pontos que a gente tem que dar uma atenção especial. E muitas vezes isso tem hologramas junto, né? Ou tem formas que nós estamos, né, entendendo, processando as informações através dessas referências que necessitam de cura. Tirar um holograma, ter consciência dele, já é um grande passo. Você está se curando, você está fazendo esse movimento, né? A minha gata eu levo. Então, é nesse contexto que a gente queria falar sobre hologramas, para a gente até tirar o medo do holograma. Para quem já está nesse caminhar espiritual, já estudando isso há mais tempo, às vezes você fala em holograma, as pessoas elas chegam a ter arrepios, né? Eu não quero holograma, me tira todos os hologramas. Como a gente disse, existem hologramas positivos. Um holograma de cura, como a gente estava falando, às vezes ele é o primeiro passo para o sucesso daquela cura, né? Você ir moldando holograficamente, ela não existe ainda, né? Então você molda holograficamente para
esse arranjo energético, ele ir trazendo esse andamento, né? A criação, ou a cocriação, como a gente conhece mais, também pode ser feita através da holografia, né? Então a gente queria trazer aqui uma forma leve de nós entendermos o que são hologramas. E às vezes a gente até comenta, né? Tem uma live só de hologramas. Só de hologramas a gente explica o que é um holograma, Silvio. Tem aqui no nosso canal. O que que acontece, né? Às vezes a gente alguém até falou em apometria, alguém falou, você vai abrir uma apometria, parece, você tem hologramas. A pessoa já fica com medo, né? Não, peraí, mas eu tenho hologramas. Todo mundo tem hologramas. Você estar conectado na Matrix, na grade planetária, o que que é a Matrix se não um grande holograma? Tem muitos hologramas lá. Agora a pergunta é com quais hologramas você está se conectando? Na verdade, não é que é feito só por pensamentos, porque assim, ó, quando você analisa, Lana, o agregado anímico espiritual, tá? A gente tem live sobre isso também. Onde você pega lá toda a estrutura que a gente usa aqui no planeta Terra, tá? Você vai ter lá o corpo átmico, o corpo búdico, tá? O búdico, ele carrega o akasha, né? O akasha está no corpo búdico, que é o banco de dados da consciência. Então tem muitas referências que elas já partem dali, né? Aí depois abaixo você vai ter o mental superior, o mental inferior, que é a mente propriamente dita, a abstrata, a concreta, depois você já tem abaixo o emocional. Abaixo do emocional, né, que molda todas as emoções, abaixo do emocional você tem o duplo etérico, que é o corpo energético, é onde a energia ela interage entre a parte espiritual e o físico, e depois é o corpo físico. Então, com essa configuração, não dá para se dizer que o holograma ele tem origem no emocional. Agora, o que que acontece? A maioria dos nossos problemas que a gente vive aqui na nossa vida, eles derivam da estrutura ali dos três corpos, tá? Mental superior, mental inferior e emocional. Então, buscou uma referência, como a gente estava dizendo, foi buscada uma referência, já tem um entendimento, processa um pensamento, ele já descarrega uma emoção. Então, o que que acontece? Isso já aconteceu comigo, tenho medo de avião. Fui para o aeroporto, eu contei essa história já, que a gente estava indo viajar, eu simplesmente saí lá do lugar de embarque, a Fernanda ficou apavorada, correndo atrás de mim. Só que o que levou, né, a tomar aquela decisão naquele momento foi o descarregamento de emoções. O emocional pegou ali, né, eu fiquei com medo, com uma série de coisas e corri lá fora. Depois eu contei todo o resto da história, como que terminou essa história, não sei se alguém lembra disso, né? Minha avó ligou, todo mundo, minha mãe, minha avó, e eu estava lá, era lá no aeroporto de Porto Alegre, eu estava lá na cerca, olhando os aviões, né? Eles desciam e subiam. E aí até a minha avó me xingou, né? Ela falou assim, tá, mas o que que você está fazendo aí na tela? Tá olhando os aviões por quê? Né? E eu disse, eu estou olhando justamente para encerrar, não falei com essas palavras para ela, mas para entender que eles descem e que eles sobem, né? E que está tudo certo, eles estão fazendo isso e não está acontecendo nada. Está tendo segurança, olha quantos já desceram, olha quantos já subiram. Eu disse, então, eu estou rearranjando essa informação. E no fim, eu fiz uma viagem que era bem longa, a gente foi até o México. Então, foi uma forma ali, só que eu não tinha muito tempo para fazer aquilo, né? Porque já estavam chamando, vem. Mas foi uma forma de eu fazer uma nova informação ali na mente, dizendo, tá vendo? É seguro, eles sobem e descem, tá? Isso aqui é um holograma que está acontecendo aqui. Se perguntar hoje, eu tenho medo de novo, porque existe uma referência muito forte para mim nisso, mas eu vou. Até quando eu comentei que quando eu trabalhava como engenheiro, eu viajava quase toda semana, toda vez era a mesma coisa, era um sofrimento inexplicável para cada viagem, para cada viagem. Então existe ainda alguma referência muito forte, alguma cura, alguma coisa, mas existe o processo holográfico ali junto, né? Que você pode sim rearranjar, nem que seja para aquele momento, nem que seja para alguma coisa, mas você vai assumindo o controle destas situações, né? Você vai modificando os entendimentos. Aí eu consegui viajar, né? Consegui, tinham algumas escalas, tinham algumas coisas, fiz, né? Mas você vê que a mente começou a processar pensamentos, começou a processar algumas coisas,
e daqui a pouco, puf, descarrega alguma emoção, tá? Por isso que é todo o conjunto ali. Mas aonde busca a informação? Às vezes vai lá no corpo búdico, né? Tá lá na caixa, são os arquivos que tem lá. Então você tem lá uma referência para alguma coisa, né? Não sei se dessa forma que eu coloquei aqui para vocês deu para entender mais ou menos isso, né? Agora, eu trouxe um exemplo, né? Trouxe um exemplo, mas a gente pode trazer para a nossa vida e tentar entender quantas situações similares, né, que a gente vive no dia a dia, estão tendo estas formas. Esse é o nosso objetivo da gente trazer isso aqui. Eu ainda não superei isso, porque o que que eu faço? Eu evito, eu evito. Só que ao mesmo tempo, né, pensa quantas oportunidades eu não perco, porque várias pessoas me convidam para ir para São Paulo, para ir para vários lugares, participar de eventos. Eu digo que eu não posso, e eu sempre uso a mesma desculpa, não, tem o Pedrinho, tem não sei o que, eu não posso sair daqui. Às vezes tem orientações, né, para não ir mesmo, mas eu evito, né? Mas isso é fugir da cura, do processo, né? Mas, enfim, eu estou abrindo até aqui para vocês que isso existe para todo mundo está conectado com algum holograma, alguma coisa nestas formas, né? Tanto que as últimas vezes que eu fui para São Paulo, quem lembra? Fui lá no Paranormal, fui lá no evento da Karen, né? Nos últimos anos aí foi 2 vezes para lá, né? A gente aproveitou, foi a Curitiba, Florianópolis, né? Acredito que tenham pessoas que estavam nesses eventos. Como que eu fui? Fui de carro. Sei o dia inteiro viajando, né? Dia inteiro com as crianças, com a esposa, para, né, uh, fugir do esquema de viajar de avião. É isso. Eu não tenho vergonha de dizer nada disso, porque eu sei que todo mundo tem os seus, né? Eu estou contando aqui um dos meus, né? Foi isso. Fui no Paranormal, fui. Cheguei lá, sabe como? Cansado. Poderia ser bem melhor, bem melhor. Então é isso. A gente tem, mas a gente queria trazer aqui como formas, né, da gente entender e buscar na gente tudo isso para que a gente possa, né, viver as formas mais harmoniosas, sair da Matrix, dos hologramas, enfim, de tudo que a gente acaba vivenciando. Ok? Deu então? Conseguiram entender bem isso? Conseguiram? Essa história, né, lá do aeroporto de Porto Alegre foi assim, fantástica, né? Fantástica. Olha, quando eu lembro disso, eu mesmo tenho que dar risada de tudo que aconteceu lá. E, assim, se vocês vissem a cara da Fernanda, eu simplesmente disse para ela: vai você, aproveita. Eu disse: aproveita, vai você, eu vou ficar por aqui, né? E ela achou que eu estava brincando. E eu simplesmente peguei a minha mala e saí do aeroporto. Então, você imagina como ela também vivenciou e ficou com tudo isso aí. Ela ficou completamente apavorada. E, enfim, né? É a gente curando as nossas histórias. Essa tá na minha lista, tá? Eu já andei várias vezes e tenho medo. É assim, Doroteia, várias vezes eu já andei. Olha, eu acho que eu já andei mais de 50 vezes de avião, por aí. Porque quando eu trabalhava na engenharia, era toda semana eu viajava. E era toda semana a mesma coisa. Eu não dormia, eu ficava pensando naquilo, né? Enfim, era uma loucura. Ok? Então vamos lá, vamos pro nosso Servir Planetário de hoje. Tá? Hoje a gente vai fazer com os Kumaras. Semana passada a gente fez com, com o SRA, tá? Você viu vários subir e descer, mas não sabia quando subiram e não chegou no destino porque caiu. Mas a probabilidade disso é muito pequena. Lá eu estava assistindo, vendo, ó. Tá vendo? Ó, eles chegam, vão. Ok? Então vamos lá, eu vou botar aqui, eu fiz uma imagenzinha para a gente colocar aqui, assim como a gente coloca no SRA. Nós vamos fazer então hoje um pouquinho diferente, tá? Do que a gente vinha fazendo. E eu vou colocar a musiquinha aqui e
E aí a gente já entra. Então procurem um local confortável, fiquem confortáveis, em receptividade, tá? Em receptividade. Vou botar aqui essa aqui que todo mundo gosta. Iniciar aqui com o... Hoje nós vamos fazer uma invocação de abertura e ativar as proteções lá do próprio Kumar. Tá? Hoje a gente não vai fazer a invocação lá, a Grande Fraternidade Branca e o Manto de Miguel. Hoje nós vamos trazer a energia aqui junto com os Kumaras. Tá? Então vamos respirando profundamente, acerenando os nossos pensamentos. Nós já vamos nos conectando na energia. Percebam a energia, percebam a respiração. Acerenando os pensamentos. Nós vamos lá. Com todo o amor que temos em nossos corações, aqui você pode dizer o seu nome, Henrique Gasparetto, invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a Grande Fraternidade Branca, o Comando Ashtar, o Comando Santa Esmeralda, o Comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eu superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento, para todos que necessitam e solicitam, através da energia dos Kumaras e da energia do Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Para que todos nós tenhamos segurança, proteção durante esta atividade, nós vamos ativar aqui os sistemas de proteção, tanto a pirâmide de proteção, quanto o nosso veículo de luz, o nosso Merkabah. Vamos lá. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Vamos ativar também o Merkabah de luz. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Nós vamos fazer aqui também uma completa ativação dos nossos chakras transcendentais, buscando aqui um alinhamento, um centramento da energia, funcionamento contínuo, conjunto. Então vamos lá. Iniciando pelo chakra básico, onde o transcendental é o coração da Mãe Terra. Coração da Mãe Terra, ativar agora. Coração da Mãe Terra, ativar agora. Coração da Mãe Terra, ativar agora. Observem as energias, se coloquem em receptividade. Nós vamos também agora para o chakra umbilical. Matriz baleia, ativar agora. Matriz baleia, ativar agora. Matriz baleia, ativar agora.
chakra do plexo solar. Estrela da alma, ativar agora. Estrela da alma, ativar agora. Estrela da alma, ativar agora. Ainda no plexo solar, cidades intraterrenas, ativar agora. Cidades intraterrenas, ativar agora. Cidades intraterrenas, ativar agora. Respire. Veja como você se sente. Nós ativamos até agora todo o centro inferior de energia. Agora nós vamos para os centros superiores. Chakra cardíaco. Portal estelar, ativar agora. Portal estelar, ativar agora. Portal estelar, ativar agora. Ainda no chakra cardíaco, matriz golfinho, ativar agora. Matriz golfinho, ativar agora. Matriz golfinho, ativar agora. Veja como a energia vai fluindo. E nós vamos para o chakra laríngeo. Portal intergaláctico, ativar agora. Portal intergaláctico, ativar agora. Portal intergaláctico, ativar agora. Ainda estamos no chakra laríngeo. Estrela da Terra, ativar agora. Estrela da Terra, ativar agora. Estrela da Terra, ativar agora. Respire. Vá observando como você está se sentindo. E nós vamos para o chakra frontal. Consciência crística, ativar agora. Consciência crística, ativar agora. Consciência crística, ativar agora. Vamos para o chakra coronário. O grande sol central, ativar agora. O grande sol central, ativar agora. O grande sol central, ativar agora. Respire. Veja como você está se sentindo. Ainda nos chakras, nós vamos agora colocar eles em potência para que a gente possa estar recebendo todos os tipos de cura, todos os processos que nos são necessários. Nós vamos iniciar aqui pelo chakra coronário e vamos fazendo a descida energética. Chakra coronário agora, então. Através da nossa luz, juntamente com os Kumaras, ativamos a frequência de 963 Hz no chakra coronário agora.
Ativamos a frequência de 963 Hz no chakra coronário, agora. Ativamos a frequência de 963 Hz no chakra coronário, agora. Respire e veja como você vai se sentindo. Vamos para o chakra frontal. Através da nossa luz, juntamente com os Kumaras, ativamos a frequência de 852 Hz no chakra frontal, agora. Ativamos a frequência de 852 Hz no chakra frontal, agora. Ativamos a frequência de 852 Hz no chakra frontal, agora. Respire e vá se percebendo. Vamos para o chakra laríngeo. Através da nossa luz, juntamente com os Kumaras, ativamos a frequência de 741 Hz no chakra laríngeo, agora. Ativamos a frequência de 741 Hz no chakra laríngeo, agora. Ativamos a frequência de 741 Hz no chakra laríngeo, agora. Respire e vá se percebendo. Vamos para o chakra cardíaco. Através da nossa luz, juntamente com os Kumaras, ativamos a frequência de 639 Hz no chakra cardíaco, agora. Ativamos a frequência de 639 Hz no chakra cardíaco, agora. Ativamos a frequência de 639 Hz no chakra cardíaco, agora. Respire, vá se percebendo. Vamos para o chakra do plexo solar. Através da nossa luz, juntamente com os Kumaras, ativamos a frequência de 528 Hz no chakra do plexo solar, agora.
Ativamos a frequência de 528 Hz no chakra do plexo solar, agora. Ativamos a frequência de 528 Hz no chakra do plexo solar, agora. Respire e vá se percebendo. Vamos para o chakra umbilical. Através da nossa luz, juntamente com os Kumaras, ativamos a frequência de 417 Hz no chakra umbilical, agora. Ativamos a frequência de 417 Hz no chakra umbilical, agora. Ativamos a frequência de 417 Hz no chakra umbilical, agora. Vamos finalizar agora com o chakra básico. Através da nossa luz, juntamente com os Kumaras, ativamos a frequência de 396 Hz no chakra básico, agora. Ativamos a frequência de 396 Hz no chakra básico, agora. Ativamos a frequência de 396 Hz no chakra básico, agora. Respire, vá observando como você se sente. Todo o seu sistema agora, ele trabalha em potência de energia. E com isso, nós vamos nos preparando para fazer o encaminhamento e a ativação das câmaras de cura. Nas câmaras de cura, a gente vai ter à disposição as tecnologias de modulação energética, de genética, também de indução e de refazimento. A gente faz deslocamentos que podem ser até o corpo de luz, até o fractal de alma ou até a nossa mônada, para buscar as informações de cura. Então nós vamos fazer esse encaminhamento e esta ativação agora. Inspire. Com todo amor que temos em nossos corações, aqui você pode dizer o seu nome, Henrique Gasparetto, junto com todos os demais, invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que façam o encaminhamento de todos que necessitaram e solicitaram até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto à egrégora dos Kumaras, através também do sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito
está feito, está feito. Respire, tente perceber como você se sente, tente perceber a energia. Lembrando que muitos ficam mais dias recebendo esse tratamento. Então, quando a gente entra em desdobramento, muitas vezes nós somos encaminhados novamente até as câmaras de cura. Agora nós vamos fazer o encerramento. Não saiam, que é muito importante nós desconectarmos aqui tudo. Em profunda gratidão, com amor em nossos corações, agradecemos toda a ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida neste tratamento. Que cada um aqui siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Agora sim, aos poucos vamos retornando. Quem quiser pode comentar como está se sentindo, como que foi para você esse nosso Servir Planetário de hoje. A gente sempre agradece, né, quem puder depois. Agora nós estamos numa live. Quando esse vídeo virar um vídeo, quem puder ir lá e comentar como está se sentindo, não só hoje, como nos outros dias também, tá? Como que está sendo para você. A sono é normal, às vezes tem, como a Beca comentou, às vezes pode ficar a garganta, alguma coisa que dá para mim, geralmente dá. Tem que fazer isso aqui, é quando a energia está movimentando, tá? Para cada um é diferente. Então, se observem, vejam como que vocês estão, e quem puder ir lá comentar, com certeza sempre auxilia outras pessoas também, né, a estarem vendo seus processos, tendo a confiança, né? A confiança é muito importante sempre para a gente fazer os nossos processos de cura, tá? Então, eu queria agradecer a todos que participaram, todos que vão participar depois também, tá? E dizer, né, que para a gente é muito gratificante poder participar desses momentos sempre aqui, que todos possam ter uma excelente semana também e que possa ser de bastante luz e bênçãos, tá bem? Gratidão, então, um abraço e até mais.